Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O Rio está com uma das maiores taxas de positividade para a Covid-19 desde o fim da pandemia. O Distrito Federal registra a maior incidência de dengue em todo o país. A Polícia Civil faz operação e prende 3 pessoas por crime de pornografia infantil em várias cidades goianas. E ainda um pedaço do agreste de Pernambuco, que tem fósseis e pinturas rupestres, pode virar uma reserva ambiental. Terça-feira, dia 20 de fevereiro, agora no Brasil TV. O Rio está com uma das maiores taxas de positividade para a Covid-19 desde o fim da pandemia, 26%. E o alerta foi feito pela Prefeitura do Rio, que ressalta a importância da população ter o esquema completo de vacinação e atualizar ano a ano. Com tantas doenças circulando, a Andréa Veiga foi alvo 2 vezes. Pegou Covid e dengue. Foi praticamente um combo de carnaval, né, que eu ganhei, porque eu comecei como se eu tivesse com uma crise alérgica, garganta coçando, meio entupida, e aí comecei a tomar um antialérgico achando que era realmente uma alergia. Só que 3 dias não passava e aí eu resolvi fazer um teste de Covid. E aí deu positivo. Na segunda-feira, à noite, eu comecei a ter como se fosse assim uns calafrios, uma febre interna. E aí eu botei o termômetro, nada de febre, mas aí uma dor de cabeça, uma coisa super esquisita. Não sabia se era ainda sintoma de Covid, né, que ainda estava no finalzinho, ou se era dengue. O exame confirmou, era dengue. A atriz de 54 anos precisou ser internada para receber soro na veia. Foram dias muito difíceis. Eu acho que acabou uma, meio que a outra já estava no organismo, né? Dengue, assim, de todas as doenças que eu tive, foi a pior, sabe? Eu achei, a sensação que a gente tem é que a gente vai morrer. Andréa foi convidada pelo Ministério da Saúde para gravar um vídeo sobre os cuidados contra a dengue. É importante que você tire 10 minutos todos os dias para fazer uma faxina e uma revisão na sua casa toda. Enquanto a vacina da dengue não chega para todos, é importante lembrar que a dose contra a Covid continua disponível na rede pública. Para estar protegido, não basta ter tomado as vacinas na época da pandemia. Tem que estar com o esquema atualizado. No Rio, o número de pessoas com reforço da bivalente é quase 4 vezes menor em relação às que tomaram a primeira dose contra a Covid e um pouco menor em relação às que tomaram o segundo reforço. A taxa de positividade de Covid no Rio está alta, em 26%. Acima de 15% já é preocupante. É uma das maiores taxas de positividade desde que foi decretado o fim da pandemia e por isso a gente insiste com todo carioca. É necessário tomar a vacina com pelo menos um intervalo de 1 ano. A gente tem um alto padrão de cobertura vacinal na cidade, mas essa proteção ela vai caindo ao longo do tempo. A recomendação é tome pelo menos 1 vez ao ano a vacina bivalente. Do início do ano até agora, 9 pessoas morreram com Covid no município do Rio. Foram mais de 11 mil casos confirmados, sendo 130 graves. O número proporcionalmente baixo de casos graves se deve justamente à vacinação. Mas não dá para dar bobeira. A minha tá em dia, eu já tomei as minhas todas, né? A bivalente também eu já tomei, fiz minha parte, né? Cada um faça a sua, né? No Distrito Federal, novos números de casos de dengue e de mortes mostram que a epidemia avança de forma alarmante. O DF já é a região com a maior incidência da doença em todo o país. E, segundo especialistas, o pico da dengue ainda nem chegou. 35 pessoas já morreram de dengue este ano no DF. No Brasil todo, segundo o Ministério da Saúde, foram 113 mortes. Isso significa que quase 30% das mortes no país ocorreram aqui no Distrito Federal, que tem a maior incidência da dengue em todo o Brasil. Os casos da doença também deram um salto, 84 mil casos em menos de 2 meses. O DF já teve o dobro de casos de dengue registrados em todo o ano passado, quando foram 40.934. Para se ter uma ideia do tamanho da epidemia, 2024 é o ano com mais casos de dengue já registrados no DF. E ainda não estamos no pico. Mesmo com essa explosão de casos, a secretária de Saúde afirmou hoje que não houve falhas do governo no enfrentamento à doença. Nós não diríamos que houve falha.
Hoje a dengue ela é uma arbovirose, é uma doença infecciosa que está ocupando todos os estados da federação e alguns países. Então, eu poderia dizer que o crescimento populacional, que o índice pluviométrico, que as construções, que hábitos de vida favorecem. Para o epidemiologista Jonas Brant, da Universidade de Brasília, os dados coletados ainda no ano passado já mostravam um avanço da doença, o que apontava para uma necessidade de se pensar em formas de combate. E não aconteceu. Quando a gente analisa os dados de 2023, a partir do meio do ano, nós já tínhamos um número de casos de dengue acima do esperado. Então já era um cenário preocupante, mas ainda estava estável. A partir do final de outubro, o número de casos começa a crescer muito, e a ponto de já ficar claro que nós estávamos em período epidêmico. E as ações foram somente acionadas no início do ano. Então esse atraso fez com que muitas das ações que poderiam ter sido tomadas para minimizar o tamanho da epidemia não foram adotadas no momento oportuno. E se a situação está preocupando agora, a previsão é que os números aumentem ainda mais. Especialistas apontam que o ápice da epidemia deve acontecer entre março e abril. E no cenário atual, falta força de trabalho para atuar contra a doença. Para o Distrito Federal ter um número efetivo que possa impactar numa epidemia, nós precisamos de cerca de 1.000 agentes de endemia. E hoje a gente está falando de mais ou menos 100 agentes de endemia. Então, o número de agentes é muito aquém da necessidade que nós precisaríamos. A mesma coisa dos agentes comunitários de saúde. Eles são profissionais estratégicos na mobilização da comunidade, na orientação, na visita a essas residências para a detecção de possíveis casos de doença. E o DF tem um número muito pequeno. Segundo a secretária de Saúde, o DF tem hoje 369 agentes de vigilância ambiental e outros 400 que são do Ministério da Saúde. A promessa é que esse número seja reforçado. Enquanto isso, a vacinação segue a passos lentos e com baixa procura. Até agora, só 19.588 crianças foram imunizadas com a primeira dose da vacina Qdenga, de um total de quase 72 mil doses recebidas. Em Minas Gerais, 52 municípios decretaram situação de emergência em saúde pública por causa da dengue, segundo o governo de Minas. Oi, Marcélia. A situação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti preocupa aqui em Minas Gerais. Ao todo, já são 52 cidades em situação de emergência. Uma delas é Belo Horizonte, que enfrenta alta demanda nas unidades de pronto atendimento. Muita reclamação sobre a superlotação. Aqui na região de Venda Nova, o centro de atendimento às arboviroses teve o funcionamento ampliado. Antes abria às 7 da manhã e funcionava até às 10 da noite. Agora o atendimento é durante as 24 horas do dia. Além disso, a unidade de reposição volêmica, aquela unidade para reidratação venosa, ganhou mais 8 leitos, totalizando 23 leitos. Segundo o secretário municipal de saúde aqui de Belo Horizonte, Danilo Borges, pelo menos durante as próximas 2 semanas, a cidade ainda vai enfrentar uma alta demanda de pacientes. E por isso a prefeitura está em tratativa para reforçar o atendimento em regiões aqui da cidade. Para o Brasil TV, Raquel Freitas. Chuva, sol, tempo abafado, essa é a combinação preferida do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Para evitar o mosquito, é importante combater os focos do inseto. Na casa de Dona Rita, as portas estão sempre abertas para os agentes de endemias. A visita inclui uma varredura da entrada ao quintal. E a aposentada também faz a parte dela. Os cuidados é a gente não deixar vazia com água, né? Na hora que passar a chuva, a gente vai lá e emborca tudo. Em Petrolina, 160 agentes de endemias fazem o trabalho de inspeção nas residências diariamente. No ciclo de vida do Aedes aegypti, a fêmea é a grande vilã. Enquanto o macho se alimenta somente de vegetais, ela busca sangue humano para a reprodução. Cada uma pode colocar até 1.500 ovos e os embriões se mantêm vivos por 450 dias, só aguardando o contato com a água. Imagine que isso é 1 ano e meio. Chegou água, ele vive todo o ciclo, em 10 dias ele se tornou adulto. Ele vai ter mais hábito de picar nas primeiras horas do dia
e no horário que a gente chama de tardezinha, tá? De 17 até 19 horas. De acordo com essa bióloga, diferente da muriçoca, o Aedes aegypti tem manchas brancas na parte posterior do corpo. Até prefere água limpa, mas também se reproduz em água suja. Frio intenso e altas temperaturas são fatais para o inseto. Quem mora em prédios e sobrados, por exemplo, não está livre dele. Ele não consegue voar tão alto, mas humanos transportam ele para qualquer andar de qualquer prédio, tá? E você transporta sem saber que está transportando, né? Às vezes você transporta o ovo que está numa embalagem que você comprou de alimento em algum lugar. Em média, eles voam a 1,20 m num raio de 100 metros do lugar que eles nasceram. Mas imagine que cada um vai mais 100 metros. Rapidinho você tem toda uma área geográfica de uma cidade com cobertura de insetos com potencial de transmissão da dengue. Outra curiosidade fisiológica do mosquito é o olfato apurado. Os cheiros podem atrair ou espantar o transmissor das arboviroses. Repelente à base de cravo, repelente natural, né? Citronela, vasinhos pequenos de citronela, e ela se torna um repelente natural, tá? Ambiental do Aedes, do mosquito. Mas só ter a citronela não resolve. Você tem que ter a citronela e fazer sua vigilância de evitar água no seu ambiente de casa. Água que é água parada, água exposta, água onde a fêmea pode se reproduzir. A Polícia Civil de Goiás prendeu 3 pessoas numa operação contra um grupo criminoso suspeito de vender pornografia infantil na internet. Olá, os policiais cumpriram mandados em 16 cidades goianas. A investigação começou há 6 meses, depois que os agentes descobriram que este homem de camisa azul, preso hoje em Goiânia, vendia conteúdos de exploração sexual de crianças na internet. Ele anunciava essas vendas em grupos formados por ele. Outras 15 pessoas foram alvo de mandados de busca e apreensão, sendo que 2 foram presas em flagrante em cidades do interior do estado. Elas estavam com fotos e vídeos de pornografia infantil no computador no momento das buscas. Um dos presos é cadeirante. Vários equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks e computadores, foram apreendidos e serão periciados. São materiais dos outros 13 investigados que ainda podem ser indiciados. Os 3 presos foram levados para o presídio e serão submetidos à audiência de custódia. Como armazenar conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes é crime hediondo desde janeiro deste ano, não cabe fiança nesse caso. Se condenados, eles podem pegar de 1 a 8 anos de prisão. Marcele. Os pais da influenciadora Scarlett Mello, a famosa do jogo do Tigrinho, foram presos hoje na 3ª fase da Operação Quebrando Regras. Além deles, 3 advogados foram presos e outros 2 estão foragidos. O Departamento de Combate ao Crime Organizado realizou hoje 8 mandados de prisão preventiva no Maranhão, Ceará e Piauí e mais 8 mandados de busca e apreensão na 3ª fase da Operação Quebrando a Banca, denominada Igor Umines. Dentre os investigados, 6 advogados, a influenciadora Scarlett Mello, que está presa desde a 1ª fase da investigação no ano passado, e os pais dela, Lélio Eike e Karine Oliveira. Os investigados devem responder pelo crime de obstruir investigação criminal contra a investigação criminosa. Tudo começou quando o advogado Pablo Favian, ex-servidor do Ministério Público do Maranhão, acessou por meio de token do órgão, ao qual ele não faz mais parte, informações sobre processos sigilosos em andamento do Tribunal de Justiça e Ministério Público do Maranhão. Os processos estavam relacionados à 1ª fase da Operação Quebrando a Banca, realizada no ano passado, que investiga a suspeita de pirâmide financeira envolvendo o joguinho do tigre. De acordo com a polícia, os advogados cobraram até R$300 mil aos pais de Scarlett para passarem informações dos processos. Ainda segundo a polícia, a intenção era de se antecipar à justiça no cumprimento de prisões em flagrante e apreensões. Até o momento, uma advogada do Piauí está foragida. Társila Castro, de São Luís, para o Brasil TV.
Agentes da Força Nacional se preparam para participar das buscas pelos 2 fugitivos de Mossoró. Os presos fugiram da Penitenciária Federal de Segurança Máxima na quarta-feira passada. Já são 7 dias tentando encontrar os criminosos. Oi, Marcele. A Força Nacional deve chegar nas próximas horas a Mossoró. O envio de reforço foi anunciado pelo Ministério da Justiça para auxiliar nas buscas pelos 2 foragidos do Presídio Federal de Mossoró. Serão 100 policiais e 20 viaturas que se somam aos mais de 500 agentes de várias forças de segurança pública que já estão à procura de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça desde quarta-feira, quando a fuga aconteceu. Hoje foi o 7º dia de buscas pelos fugitivos. As equipes seguem monitorando estradas federais e estaduais num raio de pelo menos 15 quilômetros do presídio e também na divisa com o Ceará. Barreiras estão montadas e todos os veículos que passam são revistados. No meio da mata, os policiais contam com a ajuda de cães farejadores, drones e helicópteros. Nesta terça-feira, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, fez uma inspeção no Presídio Federal para avaliar se as medidas de segurança determinadas por ele próprio após a fuga foram implementadas. É com você, Marcele. Roraima enfrenta um período de seca e de muitos incêndios florestais. O estado lidera o ranking de focos neste mês no país. Exatamente isso, Marcele. Roraima vive um dos piores períodos secos dos últimos anos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam que só esse mês, 14 das 15 cidades do estado registraram focos de incêndio florestais. Foram ao todo 689 ocorrências, o maior número de casos em todo o país. A nossa equipe acompanhou o desafio de moradores e produtores rurais da região de Tepequém, um dos principais pontos turísticos do nosso estado. A fumaça se expande em grandes colunas e algumas comunidades na região foram atingidas pelas chamas. Além dos incêndios em áreas rurais e urbanas, Roraima também sofre com a diminuição do nível dos rios. No Rio Branco, que corta o estado, grandes bancos de areia estão se formando, derrubando em 20% a capacidade de captação da água. Agentes de defesa civil estão reforçando os trabalhos em todo o estado a fim de combater os impactos do período de estiagem aqui em Roraima. De Boa Vista, Naamã Mourão para o Brasil TV. Bombeiros de São Paulo trabalham há mais de 40 horas para tentar conter um incêndio em 3 galpões que armazenavam produtos apreendidos pela Receita Federal. Oi, Marcele. Os trabalhos seguem por aqui em Santos desde as 11h40 da noite de domingo, quando começou esse incêndio. Os bombeiros não pararam de combater e, inclusive, a gente ainda nesta terça-feira viu muita fumaça e alguns focos de incêndio, ou seja, esses trabalhos já duram quase 48 horas. A boa notícia é que não tem nenhum ferido, mas moradores do bairro do Paquetá, onde fica esse armazém, estão sofrendo bastante com a fumaça e ainda uma parte da energia elétrica precisou ser desligada, um procedimento de segurança. Então, os moradores estão tendo que lidar com essa situação, uma situação muito difícil, mas agora precisa aguardar para saber quando os bombeiros, quando as autoridades vão liberar essa área que está totalmente isolada, pelo menos por enquanto. Ainda não é possível dizer uma causa, o que foi que causou esse incêndio dentro desse armazém. Armazém esse usado pela Receita Federal para guardar cargas apreendidas pela alfândega, especialmente no Porto de Santos. Essas cargas que estavam dentro desse armazém iriam a leilão no próximo dia 29, ainda neste mês. Marcela Pierotti, para Brasil TV. A seguir, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Uso de Álcool e Drogas. Não saia daí.
Por determinação do Ministério das Comunicações e Anatel, o sinal das parabólicas está passando por mudanças. Para continuar assistindo gratuitamente a sua programação com o melhor som e imagem no sistema digital e totalmente sem riscos de interrupção do seu sinal, entre em contato com a SIGA Antenado e receba todas as informações. Se você for usuário de parabólica e beneficiário de Programa Social Federal em qualquer localidade do Brasil, fique atento, pois você poderá ter o direito de receber gratuitamente o kit da nova parabólica digital com antena, receptor, cabos e instalação. Ligue grátis ou envie mensagem via WhatsApp para 0800 729 2404 ou, se preferir, acesse o site www.sigaantenado.com.br. Brasil TV de volta falando do Dia Nacional do Combate ao Álcool e às Drogas, celebrado hoje. No ano passado, em São Paulo, tanto a capital quanto o estado registraram o maior número de atendimentos a dependentes químicos dos últimos 5 anos. Esse número aí divulgado pela capital paulista, da procura por ajuda nos centros de atendimento psicossocial, os CAPs, AD, álcool e droga, pode representar um aumento do número de consumo das drogas, mas também um aumento de pessoas que estão procurando ajuda. Então, isso é muito importante, porque a pessoa que é dependente química, muitas vezes, ela é a última a se dar conta, a perceber que ela está precisando dessa ajuda. Todo mundo ao redor tenta alertar, tenta falar, mas a pessoa está tão envolvida naquele processo que ela não se dá conta, briga, sofre, fica sozinha e aí depois de tantas perdas acaba pedindo ajuda. Por isso, esse alerta é importante no combate ao consumo desse tipo de entorpecente, de produto químico que interfere diretamente na vida das pessoas e causa algum tipo de vício. Tem que ter sempre um ponto de atenção, um alerta e ouvir as pessoas ao redor quando começam a chegar por meio, principalmente de parentes e familiares. Eu estou aqui em frente a um desses CAPs, AD, aqui do Santo Amaro. A gente mostra ele porque é muito importante as pessoas que precisam ajuda. Ele é uma das portas de entrada. Claro que eu estou aqui falando de Santo Amaro, mas esse tipo de ferramenta está à disposição em toda a cidade. No ano passado, os centros de atenção psicossocial da capital registraram 743.477 atendimentos, o que representa um aumento de 21% na comparação com 2022. É o maior número dos últimos 5 anos. Em 2023, o Estado, por meio dos hubs, cuidados em crack e outras drogas, também registrou um recorde desde 2019. Foram 98.251. Aumento de 14% na comparação com 2022. O CAPS é um serviço porta aberta, que as pessoas podem procurar a qualquer momento, as próprias pessoas ou as famílias, identificando questões relacionadas ao uso de álcool e drogas. Vem para o serviço, passa por um acolhimento com a equipe multidisciplinar, depois a consulta médica, e aí é feito um projeto terapêutico que é particular para cada pessoa, a partir da necessidade de cada um. O CAPS é de graça e qualquer pessoa pode buscar ajuda, assim como os alcoólicos anônimos, que recebe qualquer pessoa e ainda preserva a identidade. A informação é importante porque o preconceito ainda é muito grande e vencê-lo é algo determinante para a recuperação dos dependentes. Datas como essa são importantes para que a gente possa levar a informação para a sociedade, cumprir o nosso papel social de maneira correta e adequada, mostrando quais são os equipamentos de saúde, quais são os equipamentos sociais que prestam serviço, que abrem espaço para essas pessoas que estão procurando ajuda e, com isso, desmistificando a respeito da doença do alcoolismo, quebrando os preconceitos e estimulando as pessoas a buscarem atitudes saudáveis em relação ao álcool. Agora a gente te convida para conhecer um pedaço do agreste de Pernambuco que tem fósseis e pinturas rupestres em meio à vegetação da Caatinga. Esse lugar é na zona rural de Riacho das Almas e pode virar uma reserva ambiental. Os sítios arqueológicos ficam nesta propriedade privada, com um total de 565 hectares, nos arredores das comunidades de Palmatória 1, Chicão e Guaritas, área rural de Riacho das Almas. Na parede dessa pedra enorme a gente consegue já ver alguns registros dessa arte rupestre. Ao longo desse caminho eu estou na companhia do João, que é aqui da comunidade, que está fazendo essa trilha conosco. João, como você estava explicando para a gente, são desenhos, figuras rupestres que foram feitas por esses povos nessa região do agreste de Pernambuco. Isso, esse trecho aqui onde está as pinturas rupestres
é um abrigo e naturalmente eles ficavam e eles registravam nas paredes da pedra, das cavernas aqui, desenhos da cultura, de situações do dia a dia, é uma forma de registrar. As artes rupestres encontradas são indícios de que neste espaço, há aproximadamente 5.000 anos, pequenas comunidades viviam no entorno do que hoje é a cidade de Riacho das Almas. Após 2 quilômetros percorrendo a pé, nós chegamos aqui nesse outro ponto, onde o João estava me explicando que aqui funcionava um cemitério, João. Isso. Era o funcionamento do grupo, né? Eles se abrigavam em algum ponto, e em outro ponto eles faziam o sepultamento dos entes e próximo de algum lugar que tivesse água. A gente tem aqui próximo um tanque natural onde eles poderiam ter água. Então a gente percorreu de lá para esse ponto aqui em torno de 2 quilômetros. Em seguida, seguimos para o terceiro ponto da trilha, local considerado sagrado. Aqui no chão a gente consegue verificar alguns fragmentos de ossos. E o João estava me explicando que apenas pessoas importantes do grupo familiar eram enterradas nesse espaço, João. Exatamente. Aqui é uma área de sepultamento secundário, onde uma pessoa importante daquele grupo, ele era enterrado em determinado local e depois era retirado os ossos, pintados, passado por todo um ritual e colocado numa urna junto com os pertences dele e feito o sepultamento, que é o sepultamento secundário. Nós temos hoje uma descoberta que está em primeira mão. Isso aqui está guardado por 30 anos quando foi descoberto, justamente com a preocupação do vandalismo, né? Então hoje, depois dessa área ter sido legalizada, então hoje a gente tem uma área legalizada, onde pode proteger e a gente está podendo expor esse achado tão importante. São espaços que resistem ao tempo e que contam detalhes do passado de um povo que deu origem à atual geração. A APA Serra das Guaritas atrai estudantes e arqueólogos de vários estados do país. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.